Boa tarde. Eu estou falando aqui, voltei nos meus vídeos, voltei a cantar, embora eu ainda esteja com um pouco de labirintite, mas cantar é a única coisa que dá para me fazer, porque eu tenho a coluna, eu não posso fazer muita coisa, andar muito, sentar, tudo dói a coluna, né? E também tem o problema da bexiga caída, que também dói sentar, pegar peso, pegar uma garrafa de Coca-Cola é o suficiente para começar a doer. E eu tenho os remédios que eu tomo, e eu estou na fila, né, de para fazer a cirurgia. Eu estou com papel aí, estou esperando, mas esse SUS tá assim, tá difícil. Tem gente aí muito pior que eu e também não está conseguindo. A minha amiga conseguiu, mas demorou bastante. E ela estava com duas hérnias enormes. Mas o SUS, a gente depende do SUS, não tem plano de saúde, né? Mas o que eu vim falar aqui hoje é que eu sou bipolar, né? E aí eu fico assim muito tempo na fase depressiva. E aí, nessa fase depressiva, eu não como. E não é só o problema de comer, a anorexia que dá, porque tem duas anorexias, né? Tem uma que a pessoa acha que está engordando muito e ela fica bem magra, aí ela olha no espelho, ela vê ela gorda. Mas não é o meu caso, o meu é anorexia nervosa mesmo, né? Então, quando eu fico com depressão, eu perco totalmente o apetite. Aí eu começo a emagrecer. Eu já cheguei a 35 quilos. E aí eu já tô idosa, né? Já tô com 74 anos. Não é mais igual estar com 50, 60 e 50 e 40, 75, quase 75, não é brincadeira. Tem gente que diz assim: ah, envelhecer é tudo de bom. Você não tem mais compromisso, você pode ter sua vida, você não paga ônibus, não paga metrô, paga bem em qualquer lugar, o estacionamento você tem do idoso. Se fosse só isso, né? Só que junto com a idade vem os problemas, né? Todos os problemas que a gente tinha, porque todos eu já tinha, eles se agravam. E são coisas incuráveis, que nem essa labirintite que eu tenho. Hoje eu tô. Já tomei 2 remedinhos, muito forte. E aí a gente não pode nem, sabe, é perigoso cair. É muita tontura. Aí a gente derruba as coisas, tropeça, eu tô com meu joelho machucado, tanto bater na cama. Aí levanta, você vai assim, ah, enfim. O que aconteceu foi o seguinte: eu com todos esses problemas, eu estava cuidando do meu cachorrinho, né, o Nick, que há 16 anos, peguei com 4 meses, ele que me escolheu. Ele veio aqui, era da minha filha, ele veio aqui e não quis ir embora. E aí eu falei, deixa ele aí. E foi assim, um amor imenso, uma companhia para mim, porque eu sou sozinha, né? E eu, nossa, é duro falar, né? Mas 16 anos não é fácil. A gente, sabe, eu não viajava, eu fazia comidinha para ele, aí eu comprava carne moída de primeira, eu não comprava aquelas carnes moídas velhas lá, não. Comprava carne moída boa, mandava moer e fazia para ele com legumes e um pouquinho de arroz. Ele gostava, até.
E eu comprava ração para ele comer a hora que ele quisesse, porque acho que por isso que ele durou 16 anos, porque essas rações têm muita química, né? Bom, aí o meu Niquinho, ele já era doentinho, né? Ele nunca foi um cachorro saudável, ele já veio doente, a gente já levou ele no veterinário logo que a gente adotou, né? Tomou remédio, vacina. Ele tinha muita febre, os olhos dele era branco, todos os dois. A gente pensava que ele estava cego. Mas aí a minha filha fez tratamento nele, eu ia junto. Enfim, ele sempre foi um cachorrinho assim, muito sensível, muito sensível. Aí eu levava ele no pet, levava ele no veterinário, toda hora eu estava levando ele no veterinário. Eu não me levo para fazer as coisas que eu preciso, me levo ele, levava ele. Eu fui o ano retrasado, ele teve uma ferida por lambedura, né? E aí a ferida foi ficando muito grande, que dava para ver o osso. E o veterinário me deu os remédios para colocar e também por via oral e injeção. Aí ele lambia. Aí eu não queria pôr aquela coleira, né? Elisabetiana. Aí tinha que pôr aquela coleira. E aí eu comprei a mais macia que tinha. Bom, ele ficou assim, muito mal com aquela coleira, e ficou com raiva de mim. Eu não podia nem chegar perto dele, que ele já me latia. Eu ia encostar nele, ele lá já achava que eu estava com a coleira. E até o finalzinho dele, ele ainda estava assim. Depois, quando ele entrou mesmo, começou a ficar muito doentinho e começou a ter crises, né? Aí ele começou a aceitar. Eu pegava ele no colo, eu fazia carinho nele. E aí eu falei assim, eu não quero fazer eutanásia nele, porque não vai adiantar levar no veterinário, porque ele está no fim mesmo. Até a minha amiga, que é criadora de cachorro, ela falou, ai, pelo que você está me falando aí, olha, é 2, 3 dias só. E ele estava assim, ele não comia, consegui fazer ele beber água. E quando comia, vomitava, mas depois ele não aceitava mesmo. Aí ele ficava rodando, rodando. E aí até aí eu falei assim, pô, ainda ele não está sofrendo assim de gritar, né? De estar com muito sofrimento. E eu fui deixando, falei, não, deixa ele morre aqui. Eu levei no Alexandre, o Alexandre falou, deixa ele morre aí, pode até morrer dormindo, mas não foi assim. Infelizmente, eu estava pensando que ele ia morrer assim, dormindo, nem um anjinho, mas não foi. Aí ele teve crises horrorosas. Ele rodava, depois ele começava a se debater, ele caía, a cabeça dele batia em tudo quanto era lugar. Aí ia ver a minha irmã ajudou, segurava, ela falou, vocês têm que segurar, mas eu estava tão tonta, quando eu vi ele com aquela crise, eu quase, sabe, a minha labirintite foi a mil, eu não ficava nem pé. E aí veio minha sobrinha também para ajudar, e aí ela falou assim, olha, se ele não melhorar, né, amanhã a gente leva ele no veterinário. Eu falei, vai ter que levar mesmo, porque não tá dando, né? E aí quando foi à noite, ele já tinha tido 5 crises dessa, na segunda-feira, né? Quando foi na terça-feira, não, na noite, ele estava no meu quarto, no meu colo. Ele já tinha 5 crises. Aí ele estava cansado, né, de tantas crises. Aí peguei ele no colo, fiquei agradando ele, fiquei fazendo carinho, mas de repente deu uma outra crise. Ele caiu, começou a se debater, e aí eu falei, e agora não dá para chamar para ir no veterinário, porque já não está mais no horário, amanhã a gente vai. Aí eu peguei, depois dessa crise, ele ficou cansado, aí eu deitei ele.
na caminha dele. A caminha dele é ao lado da minha cama, ele dormia do meu lado. Era um grude ele, aí ele deitou ali e dormiu, e descansou. Aí eu falei, bom, deixa eu apagar a luz, eu também vou deitar, né? Porque eu também passei o dia nervosa com ele, né? Eu falei, vou deitar. Tomei meu remédio. Ah, mas eu apaguei a luz, comecei a deitar, ele comecei a gritar, uivar, gemer. Eu levantei correndo, acendi a luz. Quando eu fui lá, ele estava tendo outra crise. Enfim, foi terrível. Foi das 11 horas às 4 da manhã. Eu caí assim de costa na cama, 4 horas, porque foi efeito do remédio que eu tomo. Eu sou bipolar, né? Eu tenho que tomar, senão a coisa pega, né? Mesmo tomando remédio, dá depressão. E aí eu falei, meu Deus. Aí, quando foi no outro dia, minha irmã chamou minha sobrinha e vieram, aí foram comigo, as minhas duas sobrinhas, elas me seguravam, porque eu estava tonta. Me colocaram no carro, me tiraram do carro. Tonta, 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 não tinha coordenação nenhuma. Aí eu falei com o veterinário, aí ele falou, olha, ele ele tá no finzinho dele, a senhora tem que entender, né? E aí ele foi e foi no meu colo, e na hora que ele foi, eu senti um alívio, porque ele parou de sofrer. E eu tenho certeza que hoje ele deve estar num lugar maravilhoso. Eu acredito nisso, eu acredito. Ele deve estar num lugar lindo, maravilhoso, onde não tem dor, não tem doença e não tem sofrimento. A única coisa que eu pergunto sempre é isso: por que que os cachorrinhos têm que sofrer, os animais, né? Eles são tão inocentes, tão cheios de amor para dar. Enfim, 16 anos cuidando dele. E aí eu estou fazendo de tudo para não cair em depressão, né? Eu estou tomando meu remédio e voltei a cantar e fazendo vídeo de novo e vou indo assim, que daqui a pouco sou eu, porque eu já estou velhinha também. E eu não sei quanto tempo eu vou ficar, porque eu tenho tanto problema, né? E aí a gente vai fazer cirurgia, sabe lá o que acontece. Bom, entrega para Deus. É isso aí. Tchau.